Então, irmãos, vamos só, antes de eu fazer a leitura aqui, eu queria só citar a mensagem que nós estudamos 2 domingos atrás em Isaías. Eu preguei aqui em Isaías capítulo 5. Eu falei da parábola da vinha má. E essa mensagem está lá no YouTube da igreja. E depois quem quiser pode assistir, quem não tiver assistido. Então nessa mensagem, nós vimos que Isaías ele traz uma série de exortações, do capítulo 1 até o capítulo 4. E no capítulo 5 há uma espécie de desfecho dessa mensagem de exortação. E Isaías ele vai trazer uma ilustração para falar a mensagem de Deus para o povo. Essa ilustração ele traz a parábola da vinha má. Nessa parábola, Deus fala à nação de Israel, comparando ela a uma vinha. Diz que um homem tinha uma vinha e esse homem preparou o terreno da melhor forma possível. Ele constrói ali um muro, ele faz uma sebe para aquela vinha, certamente ele aduba, ele faz todos os preparativos necessários e coloca lá árvores muito boas, mudas de videiras excelentes. Só que, para surpresa daquele homem, quando ele vai colher, ele verifica que as uvas são ruins. A Bíblia diz que ele colheu uvas bravas, uvas azedas. E aquela ilustração serve para que Isaías exorte o povo, dizendo que Deus diz que Israel é como aquela vinha má. E Deus fez tudo pela nação, preparou tudo, deu uma terra boa, deu a lei, fez tudo o que deveria fazer, e em vez da nação dar frutos bons, como eram esperados para a nação escolhida, que eles fossem sacerdotes ali de Deus na terra, levando a luz do Senhor às outras nações, Deus apenas verificou crimes, opressão, coisas ruins ali na nação, pecados terríveis. E ele vai até listar alguns desses pecados no capítulo 5. Isaías traz um cântico, depois de falar a parábola, e ele traz 5 ais ali à nação, e traz também ali a mensagem de juízo para Israel. Então, depois do capítulo 5, vem imediatamente o capítulo 6, que é justamente o que nós vamos estudar hoje. E hoje nós vamos ver os desdobramentos dessa mensagem profética inicial de Isaías e também vamos entender como foi o seu chamado. Então vamos ler essa passagem, Isaías capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo todo, são apenas 13 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou contra mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e a entender com o coração. Desculpa, a página virou aqui. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele
e ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o tronco, assim a santa semente é o seu tronco, é o seu toco. Vamos orar. Pai querido, graças te damos pela leitura da tua palavra, obrigado pelo tempo que temos aqui de meditar nela. Queremos com reverência, ó Deus, nos chegar a essa palavra com toda a humildade, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito venha nos conduzir, venha nos guiar essa noite, ó Deus. Que no abrir da minha boca eu seja fiel a essa palavra. Que o teu Santo Espírito esteja também aqui me conduzindo, me guiando, ó Deus. Ser também com os meus irmãos, que o teu Santo Espírito venha abrir o entendimento, venha nos tirar, ó Deus, qualquer tipo de distrações, qualquer tipo, ó Deus, de desvio de atenção, de negligência da nossa parte, ó Deus, de não querer ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra, ó Deus, realmente seja para a edificação e transformação das nossas vidas, porque estamos precisando. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse aqui no início, Isaías capítulo 6 é talvez aí um dos capítulos mais importantes. Interessante que ele não fica no início do livro. Seria, na nossa visão, talvez fosse mais interessante ou mais didático. Essa passagem está lá no início de Isaías, mas Deus coloca ela no capítulo 6. Parece que Isaías, ele vinha pregando, ele já era talvez um profeta já reconhecido, ou talvez de alguma escola de profeta, e depois de trazer as mensagens iniciais de exortação, Deus ainda tinha uma mensagem ainda mais especial para dar a Isaías. E Isaías registra ali no capítulo 6 como foi o seu chamado. E dentro, eu vou precisar de alguém hoje para passar o slide. Aí você vai? Aí você hoje está de folga, né? Está sem criança. Aí já é outro trabalho para ela. Então, eu trouxe aí que dentro desse capítulo nós vamos identificar pelo menos 3 pontos, 3 divisões que eu vejo nesse texto. E nessas divisões, né, nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição aí dos versículos 1 a 4, nós vamos ver a visão de Isaías. Isaías, ao ser chamado como profeta, ele recebe uma visão. E interessante que nem todos os profetas tiveram essa descrição de como foi o seu chamado. Geralmente os profetas eram chamados e veio a palavra do Senhor, a profeta tal, a Abacuque, eu não sei, a Joel, e o profeta vai descrevendo, vai mostrando ali o que o Senhor tinha dito para ele. Mas no caso de Isaías foi diferente. Isaías já vinha talvez profetizando e Deus se revela a ele de uma maneira bem especial. Diz que Isaías tem uma visão. E a primeira coisa que ele identifica aí é que ele contempla o Senhor e sua santidade. Antes de falar um pouco na visão, ele vai dizer qual foi a data também. Ele vai dizer que foi no ano da morte do rei Uzias. Esse fato é muito importante nós notarmos ele, porque não é à toa que foi trazido. Diz que nesse ano em que morreu o rei Uzias, Isaías recebeu essa visão. E falando um pouco aqui do contexto em que o profeta traz aí, que foi nesse ano em que morreu o rei Uzias, diz que Uzias ele viveu e ele reinou 52 anos em Judá, ali no reino do sul. E depois a lepra o levou à morte por volta do ano 739 a.C.
esse fato está descrito em 2 Crônicas, capítulo 26, dos versículos 16 a 23. Nós não vamos ler, mas lá vai falar que Uzias, ele foi um rei piedoso. Interessante que Uzias foi um rei bom. Um rei que reinou muitos anos em Israel, e durante o seu reinado houve prosperidade, houve vitória militar de Judá, e diz que o povo vivia ali num período de tranquilidade, um período de prosperidade também financeira. Eu acho que é por isso que Isaías identifica ali o ano da morte do rei Uzias. Em 2 Crônicas 26, 3 a 5, vai falar um pouco de Uzias. Tem aí a passagem. Se você passar mais um slide, está aí, ó. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diz que o rei Uzias era bom. A Bíblia registra apenas um deslize na vida dele. Diz que ele tentou entrar no templo, ele, num momento ali de orgulho, de arrogância da parte dele, ele quis ali queimar incenso a Deus, que era um serviço do sacerdote, e diz que Deus não se agradou disso, e o sacerdote jogou uma praga nele, e ele ficou leproso. No finalzinho da sua vida, já velho, ele deu uma escorregada aí. Mas nos seus dias havia essa questão da prosperidade. E o fato de Isaías mencionar a morte dele, parece que esse fato trouxe uma certa apreensão e uma preocupação em Isaías. Isaías não sabia o que iria acontecer à nação depois da morte do rei Uzias, do piedoso rei Uzias. Depois de ele falar sobre esse aspecto, diz que Isaías então pôde contemplar essa visão. Pode passar. Passa aí mais uma vez. Isaías então ele começa a ver aí a questão da majestade do Senhor. Diz que a partir do restante do versículo 1 vai dizer assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías então, com seus olhos internos ali, os olhos da fé, ou talvez arrebatado em espírito, foi ali até o céu. Diz que essa visão de Isaías foi muito parecida com a visão de João, quando ele foi também ali na ilha de Patmos, arrebatado em espírito, e ele pôde contemplar o céu, os céus se abriram, e João pôde contemplar também ali alguns eventos que estavam ocorrendo no céu. É bem parecido o texto, mas diz que Isaías, ele vê Deus, e a primeira coisa que ele contempla ali é a soberania e majestade do Senhor. Diz que Deus estava assentado sobre um alto e sublime trono. Certamente esse trono era o trono elevado, um trono que estava no céu, não era o trono de Davi, em que Uzias tinha reinado ali, que havia se sentado. Era o trono celestial, o trono do rei dos reis, o próprio Senhor. E a Bíblia fala que João, lá em João capítulo 12, se refere a essa visão como sendo o próprio Senhor Jesus no trono. É muito interessante. João capítulo 12, versículo 39 a 41, diz assim: por isso não podiam crer, falando ali dos judeus, porque Isaías disse: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João diz que quando Isaías viu a Deus lá no céu, na verdade ele estava vendo ali a glória do Senhor Jesus, porque lá em João ele cita a passagem
falando que Isaías viu a glória de Cristo, né? O Cristo pré-encarnado ali, a teofania, o próprio Senhor Jesus ali no seu trono, sentado. E uma coisa que eu quero destacar aqui é que Deus, Ele reina. O Senhor ainda reina. O Salmo 146:10 diz o seguinte, tem aí, ó. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Deus é soberano. Deus é majestoso. A segunda coisa que Isaías contemplou foi a grandeza do Senhor. O versículo vai dizer que as abas de suas vestes enchiam o templo lá do céu, né? O grande templo do Senhor. Diz que quando Deus sentava no trono, as suas vestes ali se espalhavam e preenchiam ali todo o templo. Essa passagem vai mostrar a grandeza do Senhor. A aba refere-se à orla ali do glorioso manto do Senhor que enchia o templo. É interessante que no Salmo 99:1-2 vai falar um pouco disso. Diz assim, ó, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Deus é grande, maior do que qualquer rei que pisou aqui na terra é o Senhor. E Isaías pôde contemplar também a sua grandeza. A terceira coisa que Isaías vai contemplar na sua visão é a santidade do Senhor. Diz que os serafins voavam ali e eles estavam por cima do Senhor. E vai dar aqui a descrição desses seres, que também são identificados, são muito parecidos com os seres lá de Apocalipse. A gente vai ver daqui a pouco isso. E diz que eles tinham 6 asas, e com 2 eles cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. Interessante que eles repetiam também um tríplice canto aí, chamado de triagion, né? Que enfatiza aí a santidade de Deus. O que é que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor. O Deus trino, 3 vezes santo. Ali, então aqueles anjos, eles ficavam falando uns para os outros, declarando a santidade do Senhor dos exércitos. E eles diziam também que a terra estava cheia da sua glória. Irmãos, Deus é santo. Diz que aqueles serafins, eles cobriam os seus rostos ali com as suas asas, certamente ali para não contemplar ali a grandeza do Senhor em um gesto também de humildade. Diz que eles nem ousavam olhar para Deus. As suas asas cobriam o seu rosto. E lá em Apocalipse 4:8, né, como eu disse, na visão de João, vai dizer que haviam também 4 seres viventes. Olha só como é parecido. E eis que 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, também como os anjos lá que Isaías viu, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Esses anjos, os 4 seres viventes também ali de Apocalipse, dizendo a mesma coisa que Isaías viu lá no céu. Santo, santo, santo. Eu não posso afirmar que são os mesmos anjos, né? Mas pelo ofício deles aqui parece que é, né? Não é muito... eu acho que não é muito exagero dizer que são os mesmos seres, não. Mas eu queria destacar a santidade do Senhor. Aqueles anjos, eles não têm descanso, eles ficam proclamando que o Senhor é santo. A quarta coisa que Isaías viu ali no céu, dos atributos de Deus, naquela visão, foi a sua glória e seu poder.
A glória fica evidente aí quando ele vai dizer, quando os anjos diziam, né? Toda a terra está cheia da sua glória. E o seu poder no versículo 4, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça também representava a glória de Deus. Essa fumaça desceu também lá no templo de Jerusalém, quando ele foi consagrado, desceu também sobre o tabernáculo, quando Moisés ali consagrou ao Senhor. E no versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Diante da glória, da grandeza, do poder de Deus, Isaías não podia dizer outra coisa. Estou perdido. Interessante é que os anjos, eles não contemplavam ali diretamente ao Senhor por causa das suas asas. E Isaías, ao ver toda essa glória de Deus, na pessoa do Senhor Jesus ali encarnado, pré-encarnado, ou em espírito, não sabemos, mas diz que Isaías também sentiu esse peso, essa santidade, esse poder, essa glória do Senhor. E ele logo caiu por terra quando viu aquilo. Irmãos, o homem, ele precisa glorificar a Deus. Ele precisa reconhecer esses atributos da pessoa do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 1 e 21, a Bíblia fala que o homem, ele não reconhece isso. Os seres celestiais reconhecem. Os servos de Deus, eles reconhecem, assim como Isaías reconheceu. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas, elas não tem essa consciência de quem é Deus. Elas não entendem a santidade, a glória e o poder do Senhor. Lá em Romanos 1 e 21 vai dizer, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A primeira lição desse ponto é que o homem, ele precisa contemplar a Deus, ele precisa conhecer ao seu Deus, ele precisa entender quem é o Senhor, quais são os seus atributos. E a palavra de Deus diz que Deus, através até das coisas que foram criadas, ele se revela aos homens, através da sua palavra também ele se revela aos homens, mas os homens não reconhecem os atributos do Senhor, e por isso eles não dão glória e nem graças a Ele. A Bíblia diz que esses homens se tornam insensatos. O segundo ponto, a segunda lição de hoje, dos versículos 5 a 7, é que Isaías recebe a sua purificação. Primeiro, a visão de Isaías, e segundo, a purificação de Isaías. Como eu já li no versículo 5, Isaías diz o quê? Ai de mim, Senhor. A visão ali de Deus no seu alto e sublime trono produz em Isaías uma profunda convicção acerca do seu pecado, acerca da sua impureza. E logo isso leva o profeta à confissão do seu pecado. Ele reconhece que não poderia estar olhando ali para o Senhor Deus em pecado, diante de tanta impureza, e ele disse, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, diante de quem Deus é, quando o homem passa a conhecer quem é Deus, a sua pessoa entende a sua santidade, a sua grandeza, o seu poder, não resta fazer outra coisa a não ser reconhecer que nós somos pequenos, que nós somos fracos, que nós somos impuros. E até o povo ao redor de nós também é um povo de lábios impuros. Irmãos, quando ele diz que os lábios são impuros, certamente o coração está impuro. A Bíblia fala que a boca ela fala do que está cheio o coração. Se os nossos lábios são impuros, o lábio, a boca do povo aí fora é uma boca suja, que profere mentiras, que profere impurezas, que profere blasfêmias. É porque o coração já está mais do que sujo, já está ali atolado na podridão do pecado. E lá
na palavra, existem outros exemplos da palavra de Deus em que nós podemos ver essa atitude, a mesma de Isaías, de reconhecer o seu pecado. Jó, capítulo 42, versículo 6, ele também vai dizer: olha, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te viram, por isso eu me abomino no pó e na cinza, Senhor. Quem sou eu para falar com o Senhor, para contemplar o Senhor, para querer saber de alguma coisa? Eu me abomino no pó e na cinza. Pedro também, depois da pesca maravilhosa, lá em Lucas 5 e 8, diz que Jesus manda ele jogar a rede. Ele disse: mas Senhor, nós passamos o dia todo e não pegamos nada. Pegamos nem uma piabinha, nem um carazinho, para a gente assar aqui, não tem. Jesus disse: vai lá, Pedro, joga ali, pode jogar. E diz que eles recolheram tantos peixes que foi preciso chamar o outro barco do lado. E Pedro, quando viu aquilo, ele se ajoelhou e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem puro, eu sou pecador. Eu não tenho condições de te contemplar. Pedro também reconhece ali a santidade, a majestade, a grandeza do Senhor. No versículo 6 vai dizer que depois de ele reconhecer essa impureza, de ele confessar o seu pecado, então Deus ali executa a purificação na vida de Isaías. Diz que o anjo vai, pega uma brasa no altar, uma brasa viva, ou seja, uma brasa brilhando ali. Ele pega essa brasa com a tenaz e ele vai até Isaías e diz que ele toca ali no lábio de Isaías. E através desse ato aí, dessa representação do anjo, o seu pecado foi expiado, o seu pecado foi ali removido e perdoado. Ele vai dizer, versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Meus irmãos, aqui nós podemos ver que a purificação, muitas vezes, ela envolve essa questão da dor. Ela envolve, muitas vezes, uma prova. E Pedro também ele vai dizer isso, ele vai exemplificar que muitas vezes nós precisamos ser purificados pelo fogo ou pela dor. Você acha que essa brasa ali no lábio de Isaías não doeu? Eu creio que deve ter doído. Mas muitas vezes Deus precisa fazer isso para que nós possamos entender realmente a seriedade do que Deus quer fazer na nossa vida. 1 Pedro 1:7 vai dizer, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, nós precisamos dessa purificação. Nós precisamos passar pela dor. Muitas vezes o arrependimento só vem na vida da gente quando a gente passa pelos momentos difíceis. E ali no caso de Isaías, o anjo toca no seu lábio e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois de confessar o seu pecado e até o pecado da nação, Isaías recebe essa purificação, Deus faz isso na vida dele. É importante lembrar que o nosso pecado, ele é expiado por um ato do Senhor na nossa vida, mas nós precisamos entender que essa purificação de Isaías não era uma purificação no sentido de salvação da sua alma. Era uma purificação que dizia respeito à sua preparação espiritual, a sua purificação para um serviço especial que o Senhor tinha para ele, certo? Eu lembrei também de Salmo 32, que nós estudamos aqui na quinta-feira agora, que passou. Olha só o que Davi disse, não era uma questão de salvação, era uma questão de santificação contínua para o serviço. Davi falou em Salmo 32:1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A mesma linguagem aqui de Isaías. O anjo disse, olha, a tua iniquidade foi tirada
e o teu pecado perdoado. Davi fala a mesma coisa. Bem-aventurado é aquele homem que acha esse favor diante de Deus. E lá no Salmo 32 nós estudamos que Davi, ele precisou se quebrar, ele precisou se arrepender. Enquanto ele calou o seu pecado, diz que os seus olhos envelheceram e o seu gemido era constante de dia e de noite. Foi preciso também a dor, foi preciso Davi experimentar também essa purificação da disciplina do Senhor, para que ele fosse perdoado. Assim é todo aquele, meus irmãos, que quer servir ao Senhor, que quer ser instrumento nas mãos do Senhor. É preciso haver purificação, é preciso haver esse reconhecimento de que nós somos indignos, somos homens impuros, mulheres impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios. A terceira lição para essa noite, nos versículos 8 a 13, é a parte maior do texto, mas eu não vou me demorar muito nisso. Diz que Isaías, depois de ser purificado, ele recebe também uma missão. Então nós temos a visão de Isaías, a purificação de Isaías e, por último, a missão de Isaías. Versículo 8 vai dizer: depois disto, olha, ou seja, depois de Deus fazer o que precisava ser feito na vida dele, de purificar seus pecados, agora ele estava apto para ouvir aquilo que o Senhor tinha para ele. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Deus usa pessoas como nós, pecadores. Meus irmãos, essa é a grande lição que nós temos desse texto. Deus nos purifica, Deus faz essa obra na nossa vida para que possamos ser usados por Ele. Se você for observar o que Isaías tinha visto, nem os anjos ousavam olhar para Deus, e agora Deus tinha um chamado, tinha uma missão para ele. Mas para isso era necessário a purificação. Lá em 2 Timóteo 2:21 vai dizer: assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E diante da pergunta do Senhor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso aqui mostra que Deus estava dando uma chance ali, uma oportunidade de Isaías ser o seu representante, o seu arauto, o seu profeta ali diante da nação de Israel. E que privilégio esse! Um homem pecador, um homem impuro, ali agora sendo usado, sendo instrumento nas mãos do Senhor. O Deus Santo, 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 Ele usa homens e mulheres pecadores. Olha só que coisa. Mas antes disso, lembra-se que precisa haver a purificação, a santidade também por parte dos seus servos. E o que é que Isaías vai responder no versículo 9? Então disse, no final do versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta de Isaías, ali ao chamado de Deus, demonstra prontidão e disposição para a obra. Meus irmãos, isso aqui deveria falar muito aos nossos corações. Essa deveria ser a atitude de todo cristão, que reconhece ali a santidade, a grandeza do Senhor. Deveria ser algo notório, algo ali nas nossas vidas, algo visível. Mas nós não vemos isso. Infelizmente, as pessoas não se dispõem para a obra. As pessoas não estão preparadas para o chamado de Deus. Elas querem apenas ser servidas, elas querem vir para a igreja, elas querem ouvir a palavra que lhes agrada. Se a palavra não agradou, eu vou para outra igreja. Ninguém quer servir ao Senhor. Ninguém enxerga. Muitos, na verdade, não enxergam esse privilégio. A palavra de Deus nos exorta para que estejamos prontos para uma obra maior e mais excelente. 2 Timóteo 2:4 vai dizer
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou aquele que o recrutou para esse serviço. Certo? Dentro desse chamado de Isaías, eu queria tirar essa lição, meus irmãos. Deus requer dos seus servos prontidão e disposição para essa obra. Precisamos estar dispostos a responder da mesma forma que Isaías: envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Porque Deus, irmãos, Ele tem uma missão, Ele tem um propósito para a nossa vida. Versículo 9 a 10, Ele declara a Isaías esse propósito. Vai, diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendeis. E não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta. Isaías, ele recebe a mensagem, e Deus, depois de enviá-lo, vai mostrar para Isaías quais são os resultados da sua mensagem. Interessante que Isaías, ele foi chamado a pregar para pessoas que não iam ouvir a sua mensagem. Era como se ele fosse pregar para pessoas que não enxergavam, que não escutavam a mensagem. Eles estariam endurecidos nessa mensagem em que Isaías ali havia sido enviado para pregar. E devido a tanta rejeição do povo, o profeta indaga ao Senhor. Ele vai fazer uma pergunta no versículo 11. Até quando, Senhor? E Deus vai responder: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, e fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Deus vai dizer a Isaías qual eram os resultados da sua pregação. E não era nada motivador. Já pensou? Darlan, você vai pregar, você vai se embrenhar aqui nas ruas do Bom Jardim. E você vai falar, você vai exortar esse povo, mas esse povo não vai te ouvir. Esse povo não vai entender nada do que você está falando. Porque eu vou endurecer esse povo, porque eu quero castigá-los do seu pecado. E Isaías ali faz a pergunta para o Senhor: até quando? E Deus responde: até que os meus propósitos sejam cumpridos. No final das contas, Deus tem um propósito para nós. Deus tinha um propósito para Isaías. Isaías ia pregar, não ia ver conversão, não ia ver resultados, mas os propósitos de Deus seriam cumpridos no seu ministério. Eu vou encerrar, não quero me delongar, só vou para a conclusão, mas eu queria tirar uma grande lição aqui desse ponto da missão de Isaías. A missão, apesar do endurecimento da maioria, Deus tinha um propósito de purificar a nação. Ele havia um remanescente ali, ele disse que talvez ficasse ali a 10ª parte. Deus sempre guarda um remanescente. E nós somos chamados a pregar, mesmo que não haja resultado. Deus vai preservar um pequeno povo ali, mas Deus não está preocupado com quantidade, Deus não está preocupado com números. Muitas vezes, quando nós vamos pregar, nós queremos fazer a obra de Deus, nós queremos resultados, queremos que pessoas se convertam, multidões, queremos encher a igreja. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com quantidade, tem aí. Deus está preocupado com qualidade. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não é o nosso propósito. Quando Deus nos chama, é para que nós cumpramos o propósito dele, não importa qual seja. Isaías não ia ser reconhecido no seu ministério, Isaías não ia ser ouvido, ninguém ia dar tapinha nas costas dele, ninguém ia procurar servi-lo, muito pelo contrário, Isaías foi perseguido. A Bíblia vai falar, a tradição
na verdade fala que Isaías foi cortado ao meio, foi cerrado ao meio dentro de um tronco, pelo perverso rei, que se levanta depois ali, que foi o rei, agora me fugiu a memória, rei Manassés, né? Diz que Manassés ali corta Isaías pelo meio, perverso rei Manassés. E nós precisamos entender, meus irmãos, Deus se importa com a fidelidade do seu servo, e não com a quantidade, e não com o sucesso de ministério. Aqui nas nossas aulas de terça-feira eu tenho tentado passar isso para os irmãos que têm essa intenção, né, de fazer parte aí de uma liderança ou de ingressar no ministério pastoral. Deus não vai se preocupar com números aqui. Deus não quer igreja cheia. Deus não quer a oba-oba. Deus quer fidelidade do seu servo. E é isso que Isaías tinha que entender na sua missão. Conclusão. Deus se revela aos seus servos, é a primeira lição. Segunda, Deus purifica os seus servos. Deus capacita, Deus prepara os seus servos para a missão. E terceiro, Deus, Ele dá essa missão para os seus servos. Eu queria aplicar para as nossas vidas esse texto. Né? Tinha mais coisa para eu falar, mas eu tive que pular, me adiantei um pouco aqui, mas eu queria deixar essa conclusão. Jesus deixou uma missão para a sua igreja. Em Mateus 28, versículo 18 a 20, ele disse, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós, como igreja, recebemos também uma missão de Deus. Depois de passar por todos os passos ali, da purificação, precisamos também atentar para essa nossa missão. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos fazer discípulos, como nós falamos ontem no batismo da Nívia. Precisamos cumprir todas essas coisas. Mas precisamos entender, meus irmãos, que não é da nossa forma, é da forma do Senhor. E diante de nós fica essa pergunta, até quando vamos fazer isso? Até quando precisamos buscar essa fidelidade, buscar cumprir essa missão que Deus nos deu? Até quando vamos fazer isso? Essa foi a pergunta que Isaías fez. E diante desse texto, nós precisamos compreender que a nossa missão vai até quando Deus cumprir o seu propósito. Foi isso que Isaías disse ali para a nação. Isaías disse, até quando, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou pregar, e esse povo não vai me ouvir, Senhor. Até quando? Eu disse, até quando eu cumprir o meu propósito, que é trazer o castigo, que é trazer a disciplina. Isaías morreu sem ver esse castigo. Né? Esse castigo só veio depois de muitos anos, lá na frente, né? Quando Jeremias era profeta de Israel. Mas nós temos também essa missão, meus irmãos. E Deus já nos revelou até quando nós vamos pregar. E já nos revelou também quais são os resultados dela. Olha só Apocalipse 3:10. Diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Sabe o que esse versículo significa para nós? É a mesma coisa que, mais ou menos parecido, o que Deus estava falando para Isaías na época dele. Vai haver um momento em que Deus vai executar esse juízo. A nossa pregação vai até o momento em que Deus cumprir o seu propósito. E Deus fala nesse versículo de Apocalipse 3:10 que Ele vai provar o mundo inteiro. Vai vir a hora da tentação. Vai vir essa hora em que Deus vai executar o seu juízo. E esse versículo vai falar
que aqueles que guardarem essa palavra, aqueles que forem fiéis, eles vão ser preservados. Deus vai poupar os seus servos. Mas para aqueles que não derem ouvidos, aqueles que ficarem endurecidos, como é o caso do povo lá de Israel, na época de Isaías, eles vão sim experimentar essa ira de Deus. E um detalhe importante desse versículo, olha só, ele vai dizer, ó, os que habitam sobre a terra, essa palavra aí, habitar, ela tem o sentido daquele que ele escolhe morar num certo lugar. Não é aquele que é obrigado a morar, é aquele que realmente escolhe aquele lugar. Ele tem o sentido daquele que se assenta também em algum canto. É como vai dizer lá em Salmo 1, é aquele que escolhe se assentar ali no meio dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Há esse sentido também de que as pessoas escolheram o seu destino, escolheram o endurecimento. Mas assim como Deus preservou um remanescente lá em Israel, ele, no final lá do versículo 13, ele disse que ia ficar pelo menos a 10ª parte do povo, Deus também guarda um remanescente fiel. E é por isso que nós pregamos, é por isso que nós vamos cumprir essa missão, porque Deus tem os seus escolhidos. Lembra lá na época de Elias? Elias achava que tinha ficado sozinho, e Deus disse, olha Elias, você está enganado. Ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar com multidões. Não precisamos nos preocupar se as pessoas vão responder a nossa mensagem. Deus tem os seus escolhidos. Deus tem o seu remanescente. Ele sempre tem. Ele sempre guarda. A nossa preocupação é se nós vamos ser esses remanescentes. Vamos fazer parte desse remanescente. Se nós vamos estar sendo achados fiéis diante da nossa missão. Eu queria também aplicar essa mensagem aos nossos dias. Daqui a pouco nós vamos receber a notícia de quem vai governar o nosso país. E diante do que vai acontecer, nós precisamos entender que independente de quem governe na terra, quem é que vai estar governando lá no céu? O Senhor. E onde é que Ele está governando? Num alto e sublime trono. Precisamos entender isso. Que independente do que venha acontecer no Brasil e até no mundo, lembre-se que Deus ainda reina no seu alto e sublime trono. O importante é que nós sejamos achados fiéis. Não importa se é o rei Uzias que morreu, se é o Bolsonaro que perdeu, se o Lula ganhou, se o Bolsonaro ganhou, Deus reina. E precisamos estar confiantes que Deus é soberano, Deus é majestoso e que nada foge ao seu controle. Amém? Deus abençoe o Brasil. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, ó Deus, porque temos um Deus, temos também um Senhor que morreu em nosso lugar, que pagou pelos nossos pecados. E esse Senhor é o mesmo Senhor que Isaías viu em glória e que João viu também lá como cordeiro assentado, ó Deus, à destra de Deus. Te pedimos que o Senhor nos faça, ó Deus, entender aqui quem o Senhor é, para que possamos, através desse entendimento de que o Senhor é santo, 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 possamos reconhecer os nossos pecados, as nossas impurezas, que diante de Ti não somos nada. Mas mesmo assim, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, o Senhor nos usa. O Senhor usa os Teus servos, ó Deus, muitas vezes tão falhos, tão pecadores, mas o Senhor nos purifica para que possamos ser usados, ó Deus. Que o Senhor venha nos achar fiéis aqui, nos achar, ó Deus, fazendo a Tua vontade, a despeito do que vai acontecer aí fora, Deus. Sabemos que muitos dos que querem dominar sobre o nosso país, querem tirar a liberdade dos cristãos. Querem promover agendas, ó Deus, de Satanás aqui. Querem liberar o aborto,
querem liberar furtos, querem liberar as drogas. Mas a tua igreja, ó Deus, vai permanecer firme. Precisamos, ó Deus, pregar para essas pessoas que vão estar com o coração endurecido, vão estar cegos, vão estar surdos. Mas assim, ó Deus, vamos cumprir a tua missão, porque o endurecimento delas vai ser para juízo, vai ser para cumprimento do que o Senhor vai fazer aqui na terra. Nos ajuda, ó Deus, a fazer isso, a não desanimarmos, a não ficarmos desmotivados, porque as pessoas não nos escutam. Não, Senhor, vamos nos alegrar e vamos dar glória a Deus, porque assim aprove ao Senhor. Foi assim que o Senhor determinou, e os propósitos são teus e não nossos. Ajuda, ó Deus, os teus servos. Coloca aqui no coração de cada um nessa noite que está ouvindo essa palavra, esse desejo de ser fiel e não olhar, ó Deus, para os resultados, porque os propósitos e os resultados são do Senhor. Estamos aqui para cumprir a tua vontade. Faz isso em nossa vida, ó Deus. Usa essa igreja para exortar esse povo. Traz os teus escolhidos, aqueles remanescentes, e condena, ó Deus, aqueles que vão rejeitar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?